Boa noite. Falamos no domingo passado sobre ofertas voluntárias, diferentemente de dízimos, como já expliquei. E o meu plano era abranger o que eu queria dizer numa só pregação, mas não deu. Então, como eu disse no final, iria deixar para hoje mais algumas considerações sobre o assunto. Nós tomamos como base algumas ocasiões bíblicas em que ocorreram levantamentos de ofertas voluntárias. Falei basicamente no período do êxodo dos judeus, lá na base do Monte Sinai, com Moisés. Falei isso mais ou menos em 1450 anos antes de Cristo. Falei de um tempo mais ou menos 450 anos depois, para a construção do templo, com Davi ajudando nas ofertas e muita gente do povo, mas o próprio Davi foi proibido de fazer o templo, privilégio esse que recaiu sobre o filho dele, Salomão, que também contribuiu e participou disso de uma maneira muito forte. Aí depois pulamos 600 anos mais no tempo, aí fomos lá para a oferta do segundo templo, depois do exílio babilônico, no tempo de Esdras, comentamos também ali. Então eu tomei como base no Velho Testamento essas três fases, não é bem fases, essas três ocorrências em que ofertas foram levantadas. Fomos para o Novo Testamento, aí aplicamos para Paulo, quando recolhia oferta entre os crentes, não para a construção, no caso, física, mas para ajudar pobres em Jerusalém. Vamos ler algumas coisas ainda sobre esta ocasião, lá em 2 Coríntios 8. E também dos crentes em Antioquia, que agiram sim na oferta que fizeram para crentes necessitados lá da Judéia, lá em Atos 11. Muito bem. Nós vimos 3 pontos, aliás, 2 pontos, que servem como princípio para a questão da doação de ofertas. Então, pegamos a parte histórica do Velho Testamento, Novo Testamento. Claro que não podemos aplicar os detalhes, que são situações bem diferentes, circunstâncias diferentes, mas, como sempre, procurando trazer princípios que vemos nas Escrituras para aplicar nas particularidades da nossa época de hoje, uma época que é comum a todos nós, e na vida de cada um que não é comum a todos nós. A sua vida é a sua. Então tem a vida familiar, a vida do casal, a vida individual de cada um. Então tem as formas de aplicar os princípios bíblicos. E é uma forma muito rica. Mais do que isso, talvez a única maneira que o crente tem de viver de uma forma agradável a Deus é adquirindo sabedoria para aplicar as coisas que a Bíblia ensina e aplicar no dia de hoje. E essas aplicações feitas de uma maneira errada é um desastre, em termos de doutrina, em termos de comportamento. Então, boa parte do estudo das Escrituras e do aprendizado da Bíblia é para o crente deixar o seu espírito se imbuir desses princípios das Escrituras e, ao viver, ele vai naturalmente aplicando esses princípios. Às vezes, pensando bastante, refletindo, orando a Deus, conversando com um pastor, conversando com um irmão experiente. E, às vezes, nem isso. Às vezes, vai automaticamente, sem nem pensar direito, ele vai reagindo de acordo com esses princípios. E feliz do crente que consegue chegar a esse ponto de ir agindo e reagindo conforme os princípios que ele já colocou na sua mente, no seu espírito. Então, é muito importante nós estarmos cheios desses princípios, não só para a questão de doações, claro, estou falando de uma maneira geral para tudo. Hoje nós estamos particularizando para a questão das doações. Então, nós vimos 2 pontos.
Primeiro, deve ser voluntário, e já exploramos isso. Não preciso mais comentar. E nunca deve ser como obrigação, ou com má vontade, ou com medo de criticarem, seja por que motivo for, o medo de um castigo de Deus, se não contribuir. Não deve ser nada disso, mas simplesmente porque está com vontade, voluntário. Comentamos também que deve ser conforme as posses de cada um, não com, até comentei, pedir um empréstimo para fazer uma doação é meio esquisito, e pedir uma doação para fazer outra doação é meio esquisito também, pode até haver circunstâncias que justifiquem isso, mas é meio estranho. Então, geralmente, alguém contribui com o que tem. E está lá, claramente, isso aí. E esse conforme, até eu perguntei, qual seria o limite para esse conforme? Porque se for demais, aí pode fazer falta para o básico daquele crente, e não é isso que Deus deseja, não. E se for de menos, não vai sentir nem falta, também não é o desejo. Então, deve ser um meio termo, cada um puxando mais para um lado ou para o outro. Claro que se puxar para o lado de mais liberalidade é mais nobre, né? Mas aí fica com cada um, esse conforme e esses limites. E, inclusive, nós vimos vários exemplos, terminamos assim a pregação, exemplos de grande liberalidade da parte de vários personagens bíblicos que deram abundantemente. E aí nós encerramos. Então, hoje, mais 3 princípios sobre ofertas. Então, eu vou dizer terceira. É a primeira que nós estamos vendo hoje, mas a terceira com relação à pregação passada também, considerando. Compreender que é um privilégio doar. É uma honra. A possibilidade de fazer parte de uma campanha, ou mesmo que não seja campanha, seja uma oferta individual, só sua, para uma pessoa só, e ninguém nem sabendo, não importa. Mas o privilégio de fazer uma doação à parte do seu chamado dízimo, como já expliquei, não vou mais fazê-lo. Não sei se isso é muito claro, se salta tanto aos olhos, eu gostaria então de lembrar a vocês isto. 2 Coríntios 8. Versículos 3 e 4. Diz assim, 2 Coríntios 8, versículos 3 e 4. Porque posso testemunhar que, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, já vimos isso tudo, pedindo-nos com insistência, essa é a parte que eu quero agora focalizar, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. Para os crentes da Macedônia, que estão aqui no contexto, dar de uma maneira voluntária, que foi o caso, lemos inclusive, já falamos nisso na vez passada, isso foi pouco. Só dar querendo, foi pouco. Já é importante, muito importante para Deus. Mas havia algo além disso. É que eles entenderam que era uma graça de Deus concedida a eles a oportunidade de contribuir. Isso é fino, gente. Isso é fino. Quero que vocês pensem nisto. É como se poder oferecer uma oferta fosse uma oferta para eles, não de dinheiro, mas de graça, de um favor, de um privilégio. Deus estava dando a eles um presente,
Qual é o presente? A possibilidade de fazerem parte de uma obra muito importante para ele, Deus. É isto. Então você vai dar o dinheiro, mas ao dar, você já se sente que antes de dar, você recebeu. Não dinheiro. Deus não manda para você, para a sua conta, está aqui R$100 para você dar os R$100. Pronto, eu mando 90 e você dá 100. 10 é seu e 90 é meu. Está aí o dinheiro. Não é isso que está falando. Mas ele dá o presente de você poder participar. Coisa linda, então. Observem. Eles é que davam e eles é que se sentiam presenteados. Pedindo, e Paulo enfatiza com as suas palavras aqui, quando ele fala, posso testemunhar que na medida tal. No 4, pedindo-nos com insistência. Paulo não escreveu isso por acaso. Deve ter havido, no mínimo, 3 vezes que eles pediram. Ele não botaria nunca a expressão com insistência. Se fosse uma vez só, era ridículo ele dizer isso. Não tinha o menor sentido, né? Pediram uma vez e ele botou com insistência. Não. 2 vezes, ainda vai. Mas o que se presume com insistência é 3 vezes, 4 vezes. Eu confesso que eu não sei qual foi a resistência que Paulo colocou. Eu não sei por que foi necessário essa insistência. A rigor, no nosso pensamento, bastaria uma vez, né? Talvez nenhuma. Ele disse, olha, eu quero uma oferta aqui. Pois não, está aqui, pronto. Mas pedir uma vez, não sei por que foi precisa pedir 2ª vez, 3ª vez, não sei. Mas foi. Não sei o que aconteceu, se já tinha dinheiro suficiente, ou Paulo achou que aquele irmão não precisava dar, que já estava em condições muito precárias, ele próprio, eu não sei. Eu sei que alguma situação se formou ali que foi necessário eles pedirem, praticamente implorarem para poder doar. Eu não me lembro nenhuma vez chegar para mim, um crente da igreja onde eu estava na época, pastor, eu queria pedir um favor. Diga, meu irmão, será um prazer. Deixa eu doar. Como? Não estou ouvindo bem. Deixa eu doar. Bonito isso. 1 Crônicas 29, 14. Bendito és tu. Não, aqui é o 10, está longe. Eu não quero pegar aqui o 13. Agora, ó nosso Deus, 1 Crônicas 29 e 13. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, e nós damos o que vem das tuas mãos. Então, é curioso que Davi se acha indigno de doar, e ele explica o motivo. Eu vou dar o que veio de ti. Então, eu estou realmente dando? É a primeira pergunta que ele faz. Segundo obrigado por contar comigo, Senhor, e pelo privilégio que eu estou tendo aqui, eu e os outros, de doarmos. Aí nós vemos o próprio Salomão, como eu falei, Davi apenas participou da doação e entregou, quer dizer, foi obrigado a entregar a honra de construir o templo para o filho, Salomão.
Davi participou, dando ofertas dele próprio, até pessoal. Vimos isso na mensagem passada. Aí Salomão, o próprio, que fez o templo, passa a página um pouquinho, lá para 2 Crônicas, capítulo 2, logo a seguir, agora veio de Salomão se expressar quanto a essa questão do privilégio da doação. Versículo 5. O templo que edificarei será grande. Agora fala como construtor do templo. Foi autorizado. Porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. No entanto, quem seria capaz de lhe edificar um templo, visto que os céus e até o céu dos céus não o podem conter? E quem sou eu para lhe edificar um templo, a não ser para queimar incenso diante dele? Isso é bonito demais. Salomão era um rei poderoso, riquíssimo, inteligentíssimo. E ele se considera completamente inadequado para fazer esta obra. Aqui estão juntas as ideias, né, do que ele ofertou e do que ele contribuiu no sentido de trabalho, de superintendência do trabalho todo. Ele ter ofertado o seu serviço para fazer o templo e o próprio dinheiro dele mesmo. Então vejam que esses homens consideram a ideia, não só esses homens, mas aqueles irmãos lá de Macedônia também, como vimos em 2 Coríntios 8, eles achavam que não eram dignos nem de contribuir, e que já era uma grande concessão que Deus estava dando. Em Atos 5:41, tem uma passagem que eu achei que valeria a pena trazer. Não fala de doação em dinheiro, não. O assunto é sofrimento. Mas achei que valia a pena trazer para mostrar a ideia, a convicção de que qualquer coisa para Deus, nós podemos oferecer a Deus, é um privilégio. Atos 5:41. E eles se retiraram do sinédrio, alguns apóstolos, muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Eles estavam sofrendo e se considerando dignos. Uma honra poder sofrer. O contexto aqui não é um sofrimento de uma dor, de uma doença, qualquer coisa assim, não. Aqui é uma dor ou um sofrimento causado por perseguição pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Quem sou eu? Não é para receber uma casa, não, gente. Para receber um aumento de salário, não. E muitas vezes nós não estamos satisfeitos nem com o que nós temos. Achamos pouco. Queremos mais, temos sonhos demais, muitas vezes pensando nisto. Tudo bem, não é errado um certo progresso na vida e melhorar a situação, podendo, de uma maneira correta, tudo bem. Mas está demais na nossa cabeça isso. E quando recebemos de Deus algo que indica uma melhora nossa, de alguma forma aqui nessa terra, agradecemos, nos sentimos gratos e tal, sem dúvida. Mas, de repente, né, sou filho de Deus, Ele promete que vai cuidar de mim, eu não tenho aberto mão dos meus dízimos e trabalho para Ele. Então, está tudo bem, pela minha lógica está ok. Eu não vou dizer que Deus tinha obrigação de me dar isso, eu não estou nem sugerindo.
Longe de mim a ideia de que Deus não tinha um caminho mais nobre do que esse. Ele está fazendo nada mais, nada menos do que é razoável fazer comigo, um servo que tenta ser fiel e tal. Eu acho que eu quase que mereço um pouquinho isso aí e tal. É difícil arrancar isso da cabeça da gente. A nossa ideia, muitas vezes, é essa. E, se não fosse, melhor ainda é se... Eu estou muito grato, Senhor. Muito obrigado. Olha bem, registra bem a minha gratidão. Estou satisfeito. Mas bom mesmo era se... Oh. Aí chegam os irmãos aqui, sofrendo fisicamente perseguições. Eu não mereço, não é melhoria, não, eu não mereço, é sofrer perseguição. Está longe, não está? Está longe. Provavelmente. Cada um sabe na sua mente, no seu coração e na sua vida. Não sei como é que você enfrenta essas coisas. E, na realidade, estou falando com inexperientes. Todos vocês, todos nós aqui, passa por trás de mim o círculo, inexperientes em perseguição, hein? Em nome de Cristo, por Cristo. Se sofremos perseguições aí, são leves, na família, é o pai que não gosta da filha ser crente, ou o filho, ou faculdade, trabalho, esse tipo de pressão que o crente sente, gozação, porque crê nessas coisas da Bíblia e tal, mas no nosso país não tem passado muito disso, não. Muito não tem passado nada disto. Então, nós somos inexperientes de falar o que é perseguição mesmo. Qual foi a última vez que você andou lendo história de mártires, de povos perseguidos, grupos perseguidos, em países ao longo da história da igreja? É uma leitura muito edificante. Não é agradável, mas é muito edificante. Todo mundo já ouviu falar no Luís XIV, a turma do vestibular aí, tudo deve estar tudo afiado, né? Eu lá sabia que esse Luís XIV tinha sido tão cruel com crentes. Cruel, monstruosamente cruel, perseguidor implacável, de você não acreditar. Nunca se ouviu uma palavra sobre esse Luís XIV quanto a isso. É porque nós somos, o Brasil, de uma maneira geral, é conhecido como pertencendo a uma religião cristã muito grande, somos cristãos. Então, ninguém nunca diz um pio. Não sei nem porquê. Mas um perseguidor feroz. Para citar um exemplo, tem vários de reis famosos. A gente nem sonha, só sabe que um se chama Deus Sol, Rei Sol, outro é aquilo, outro diz vários tipos de frases que ficaram famosos e tal, mas há vários povos ou grupos de povos perseguidos que vale a pena você ler sobre os valdenses. Leia alguma coisa sobre eles, só vou falar isso. Mas leia, é impressionante. Você fica envergonhado, constrangido, fica se sentindo... Mas, Senhor, a gente não sofre isso. Por um lado, acha bom. Ninguém gosta de sofrer, de enfrentar terríveis perseguições. Ninguém gosta, ninguém vai atrás disso. Mas uma vez que você lê sobre esta realidade para muita gente, muitos crentes como nós somos, e a forma como eles aceitaram e viveram isso, começa a dar uma invejazinha. Invejazinha esquisita, porque você não quer. Então, é uma inveja de uma coisa que você não quer, mas ao mesmo tempo fica. É um fenômeno curioso. E é impressionante a sensação que dá de que eles foram mais nobres, de que eles foram mais prestigiados por Deus.
E é exatamente o que a Bíblia ensina. É um privilégio ser perseguido pelo nome de Jesus Cristo. Nós não temos tido esse privilégio. Não vou sair por aí dizendo, você agora vá aí se expor a ser perseguido de uma maneira estranha, esquisita. Não. Mas, no mínimo, se exponha mais de uma maneira razoável, mesmo que não vai ser uma perseguição física, mas, como eu já falei, é uma perseguição ideológica ou em ambientes que você pertence e tal. Vá lá, se exponha mais, porque é uma honra sofrer em nome de Jesus Cristo. Enquanto a perseguição não chega aqui, não sei quando vai chegar, mas leia pelo menos alguma coisa sobre isso. Faz bem à alma. Tem uma história aqui interessante, mas eu não vou ler, o tempo não me deixa. De Davi aqui. Quarto, que é a segunda de hoje. Além de ser voluntário e de achar que é um privilégio poder doar a Deus, e só me lembrando aqui que eu não estou nem falando sobre sofrimento, estou falando de doar. Eu já estava tão longe, que a Bíblia nos levou tão longe, a ponto de mostrar que sofrer é um privilégio. Vamos voltar para o nosso assunto, gente, o que é doar. Só isso. O problema é eu doar com voluntariedade, com gosto, e sentindo que é um privilégio. Irmãos, o nosso assunto aqui é só isso, não é perseguição, não. Eu entrei só para mostrar como deve ser encarado com facilidade, com gozo, com gosto. Doar, só isso. Mesmo assim, só você sabe como é que você encara isto. Então, além de ser voluntário, além de ser um privilégio, deve dar com alegria. 2 Coríntios 9, 7. Paulo aqui fala de uma maneira geral. Dentro do contexto particularizado da oferta para os macedônios, conforme 2 Coríntios 8, capítulos 8 e capítulo 9, mas aqui ele fala de uma maneira geral. 2 Coríntios 9 e 7. Talvez, se gostar de grifar, seja uma boa ocasião. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Aqui ele está falando para os coríntios. Não com tristeza ou por necessidade. Aí ele vem e generaliza. Ele coloca um princípio aí, geral, sem época definida, sem povo definido, geral. Porque Deus ama quem dá com alegria. Pronto, isso é um princípio geral. Então nós vemos isso lá no tempo de Davi, voltando à questão do templo de Davi, lá em 1 Crônicas 29, 9, que já estivemos lá, mas eu estou pegando bem aspectos bem particularizados da questão da doação, explorando bem cada ponto. Então, 1 Crônicas 29 e 9, o povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente. Olha a ideia do voluntário aí de novo. O povo se alegrou, porque de coração íntegro fizeram ofertas voluntárias ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Os macedônios, voltando a 2 Coríntios 8 e 9, se você cansar de ir para lá e para cá, eu posso ler e você só ouve. Então, em 2 Coríntios 8 e 2, digo, eu estou voltando aqui porque tem uma expressão que eu queria registrar. Porque no meio de muita prova de tribulação,
Então, eles estavam sendo atribulados, não estavam tranquilos, aí foi solicitado que eles doassem para irmãos que estavam em necessidade. E eles, dentro de uma tranquilidade, não, eles estavam em grande tribulação. Como prova de muita tribulação, manifestaram abundância de alegria. Novamente, a questão das expressões que Paulo usa. Ele não fala aqui que eles manifestaram com alegria. Não custaria nada Paulo ter registrado. Eles manifestaram com alegria, eles ficaram alegres. Mas ele enfatiza, ele sublinha com abundância de alegria. Foi muita alegria. Vamos imaginar que foi uma alegria exagerada? Muita alegria. Eu imagino que eles devem ter transmitido essa alegria para Paulo, porque você não vê o coração do outro. Eu não sei se está olhando para mim com muita alegria por alguma coisa, ou muita tristeza, ou preocupação, ou ansiedade. Eu não sei o sentimento de cada um aí interno, nem você sabe o meu. Então, quando Paulo fala que eles estavam muito alegres, é quase óbvio que eles expressaram, eles manifestaram uma grande alegria para Paulo poder ver. Tá bom. Mas, pastor, a alegria não é uma coisa que se força, né? Não. Principalmente em assuntos delicados como esse, se eu chegar aqui e participar de alguma oferta e eu demonstrar alegremente que estou feliz por aquilo e me alegrar e tal, sem estar sentindo aquilo mesmo no meu coração, eu acho que não é uma boa, não, no que eu concordo. Então, vamos aqui mais direto ao ponto. Pastor, é que eu não consigo ter muita alegria dentro do coração mesmo. Quando eu tenho a oportunidade de ofertar. Eu não consigo, eu tenho que ser franco. A minha sugestão tem sido quase a mesma. Quando o crente percebe uma falha grande num comportamento, numa atitude ou no seu próprio coração, não vejo outra saída. Saída, aliás, maravilhosa. Corre para ele. E eu sempre gosto de dizer a expressão corre, não sei se você já notou, corre para ele, corre para os pés dele. Para ir logo, ir rápido, não ficar esperando isso virar uma rotina tal que você vai acabar se acostumando com isso. Então, se algo lhe incomodou, corre! Vá logo, porque o diabo vai querer tirar aquele incômodo o mais rápido que ele puder. Tipo da coisa que não interessa a ele, ele deve odiar. Quando o Espírito Santo nos faz incomodar por alguma coisa boa que estamos deixando de fazer, ele nos incomoda. A consciência dói, arde um pouco. Se você deixa passar essa oportunidade de ouro, não sei, o Espírito Santo é muito misterioso nos caminhos dele, ele pode dizer, não vou incomodar mais, já incomodei uma vez, 2, 3, deixa. Eu não queria estar numa situação dessa, não. Não vai ter coisa agradável aí. Boa vai, porque tudo que o Espírito Santo faz conosco, que Deus é bom, mas sofrido, ele pode nos entregar a uma fase muito árida de pecados ou de frieza. Um crente que fica resistindo aos impulsos da própria consciência e não toma providência. E entra numa fase, pode entrar numa fase fria, terrível para o crente, de alto prejuízo para o crente. Às vezes nem percebe direito, mas passaram-se meses, passaram-se anos, e o crente olha para si e diz, estou atolado aqui. Não vou para frente nem para trás. Há meses, há anos. Eu acho que eu estou andando meio para trás mesmo, porque eu tinha mais alegria no meu coração, eu tinha mais prazer nas coisas de Cristo.
pensava mais nas coisas do alto, eu vibrava mais quando falava de Cristo para alguém, pedia a Deus a oportunidade de pregar o evangelho para alguém. Achava tão bom ler sobre coisas de Deus. E faz tempo que está meio assim uma canseira na minha alma. Pois é, não brinque com a sua consciência. Você corre para Deus quando tiver algo mexendo com você. Alegria. Está tendo alegria dentro do coração quando doa? Não. Estou não, pastor. Eu não vou dizer que eu fico com raiva. Também não. Nem fico chateado, que é obrigação e tal. Não, assim também não. Mas alegria, não sinto não. Sei lá, pagar imposto. Não tanto, né? Porque imposto é para o governo e tal, é para Deus e tal. Pastor, entrou na minha rotina mesmo. Doar ali, doar acolá e tal. Alegria mesmo, eu não tenho, não. Pois isso está bem diferente de irmãos que mereceram de Deus um registro nas Escrituras. Então, se cobre, cadê a minha alegria em ofertar de alguma maneira? Meu irmão, minha irmã, se cobre. Cobre a si mesmo. Hebreus 10, 34, indo para o último ponto, quer dizer, antes de ir para o último ponto, Hebreus 10, 34, eu estou ainda nessa questão de alegria. Olha que coisa interessante. Hebreus 10 e 34. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas aceitaram. O que tem escrito aí? Com alegria, o privilégio de doar. Não foi aí? Não. Aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Eles estavam doando ao contrário. Estava sendo arrancado deles patrimônio roubado. Em vez de... E eles se alegravam. A doação, quando você diminui de patrimônio, sim, porque você doou, você diminuiu. Pode ser R$2, você diminuiu R$2 do que você tem, claro. Então, na doação, você diminui o que você tem. É porque quer, porque gosta, é para gostar de fazer. Mesmo assim, tem dificuldade de se alegrar. Os irmãos aqui, comentados em Hebreus, eles estavam sendo roubados, explorados, expoliados do que eles tinham. Quer saber de uma coisa? Estou alegre. Para levar o que é seu, mas eu tenho coisa muito melhor, muito mais durável, muito mais alto, superior. Tá bom. É uma cabeça diferente, né? Então, nós mal conseguimos ter alegria quando doamos espontaneamente. E eles, quando eram roubados. Porque muitas vezes é difícil você associar alegria com queda de patrimônio. Nunca esqueço. Eu estava uma vez na casa de uma pessoa, muitos anos, eu era recém-casado, em São Paulo. Estava lá visitando e tal. Aí o leiteiro chegou. Naquela época o leiteiro ia lá, faz tempo. E a pessoa que estava lá disse, eu tenho ódio quando vem alguém na minha casa e eu tenho que pagar alguma coisa.
morre. Nunca esqueci, fiquei, eita, e comprando leite. Para ela beber, depois fica com o seu leite, mas não leva meu dinheiro, mas também leva o seu leite. Não, eu quero leite, mas eu não quero pagar. É bom. Então não era nem doação, nem era espoliada, era comprado, com ódio. Eu não tolero pagar as coisas, sai dinheiro do meu bolso. Eu assisti isso. Não achei um bom exemplo. Não era uma crente. E eu nunca esqueci. Eu sei o seguinte, é muito fácil você pegar um exemplo desse e expor, embora eu não estou dizendo nome nem nada. Mas, porque é algo meio chocante. Só que essa pessoa teve coragem de dizer. Coragem de dizer. Quantos aqui têm este ódio parecido com qualquer coisa que faça diminuir o seu patrimônio, que faça o seu bolso esvaziar um pouco? É com você. Dizem que o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. Capaz de, em alguns casos, ser mesmo. Então, veja só como é que a Bíblia trata isto. Ela mostra que tem gente que fica alegre em perder, roubado. Quanto mais dando, quanto mais ainda comprando. Então, trate isso com a sua mente, com o seu coração, e saber se você... Como é que você está encarando uma diminuição de patrimônio, de alguma forma, de dinheiro? Como é que se isso é algo muito grave para você e se toca em você de maneira muito sensível, mexe com o seu humor, mexe com a sua alegria, mexe com a sua felicidade, mexe com você. O ideal, já vimos aqui, é a convicção, não, esse patrimônio que eu tenho aqui é circunstancial, é passageiro, variável, e o patrimônio que eu vou realmente valorizar é o patrimônio no céu. É durável, superior, porque está no céu, e altamente sujeito a ser aumentado, gente. Cristo não poderia ter sido mais claro, não poderia ter sido mais claro. Não tem um gerente de banco que consiga tentar trazer cliente de uma forma tão intensa como Jesus Cristo tentou nos convencer. Não vou usar a palavra cliente, que é comercial, claro, mas tentou nos convencer do grande negócio que é investir no banco dele. Um banco que está no céu. Vou tirar a palavra banco, eu quis dizer para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Mas banco é um bicho esquisito, cujos donos são mais esquisitos ainda. Podendo sair de perto era muito bom. Cada um de nós de banco, porque só querem uma coisa: o seu dinheiro, o seu cabelo, se puder, a sua pele, que é tudo seu, tudo. Banco é assim, banqueiro. Aí dizer que Jesus Cristo tem um banco e quer que a gente invista lá, por muito pouco eu posso ser desrespeitoso aqui, mas eu não quero, óbvio. Eu quero dizer o seguinte: há um sistema de investimento celestial. E vou repetir, ele não poderia ter sido mais claro do que ele foi. Ninguém vai chegar no céu e dizer: Senhor, se eu soubesse desse investimento aqui no céu, ele vai dizer o quê? Porque não podem ter palavras mais claras do que ele dizendo: não ajunteis os tesouros de vocês na terra, mas no céu. E ele diz: por quê? Ladrão aqui
a ferrugem e tal. Tudo. Ele explicou tudo. E nós, agarrados ainda com o tal desse patrimônio aqui na terra, essas coisas que você tem, coisinhas ou coisonas, eu não sei, nem é o caso de saber, não é o assunto, não é quantidade. Então, olhe bem como é que você trata essa questão, como é que você encara o seu patrimônio, porque nisso aí está o segredo, para você doar, para você ser mais generoso, mais liberal. Não, eu tenho um superior lá no céu, o que vale mesmo é o que tem lá, e aliás, o que eu estou dando aqui, estou investindo lá, estou fazendo bem. Jesus Cristo me disse que fazer o bem aqui gera tesouro lá no céu, que ladrão não tem ferrugem, não tem nada, aliás, e é eterno. Eu estou trocando aqui. E olhe, e não fique com um escrúpulo exagerado, dizer, eu não posso doar, pensando que estou trocando por investimento lá. Porque não pode. Porque não pode. Não foi ele que lhe convidou para fazer isso? Aí quer que você tenha amnésia. Não, eu vou doar aqui e pensar no céu sem pensar. Quer dizer, eu vou fazer de conta que eu não estou pensando, mas estou. Então, você vai ficar doido desse jeito. Pense direto. Senhor, é um privilégio, lá vai R$500 que eu vou doar para esse missionário ou para uma causa, e lá vai. E amém, porque eu estou fazendo bem. E meu coração está limpo. Se está limpo, não é por hipocrisia. Amém, porque eu sei que estou trocando isso por investimento no céu. Agora, eu entendo o que significa, que você não quer ficar, e é muito bom que não queira mesmo ficar com aquela ideia só de troca, como nós temos aqui, qual é a vantagem que eu tenho, dou aqui, recebo lá e tal. Claro, não é para desenvolver realmente esse tipo de espírito, mas se lembrar textualmente das palavras de Cristo e do incentivo que Ele nos deu e se alegrar com isso, claro, faça isso sem a menor cerimônia diante de Deus, agradecendo a Deus pelo privilégio e pedindo mais alegria, mais vontade de doar, mais disposição, mais desprezo pelas coisas daqui. Vá fundo nisso aí. Pode ir sem medo, irmão. Ô irmã, você só vai ter alegria e o patrimônio seu aqui, era uma hora boa Deus dizer, né? Vai aumentar. Seu carro velho vai virar carro novo. Experimente. Vai, pastorzinho falso. Que eu não vou dizer um negócio desse. Por outro lado, eu não vou dizer, se prepare para seu patrimônio aqui, ó, mirrar. E você zerar, você vai acabar pedindo pão no dia a dia, pão duro para comer, de tanto doar para Deus. Não estou dizendo que vai acontecer isso também, não. E vai, pastores. Eu não sei. E eu quero lá saber. E ele prometeu. Ele disse o que vai acontecer com cada um que vai doar para as coisas dele. Se ele vai fazer diminuir, vai fazer aumentar, vai fazer aquele que doou muito ficar milionário, e o outro que doou muito realmente regrediu muito o que ele tinha. Eu não sei. O que eu sei é uma coisa. Uma música que nós cantamos é céu. Doar para Deus é céu. É só alegria, é só coisa boa. Isso que vai resultar do patrimônio, não interessa, deixa com ele. Mas a riqueza ela aumentando. E essa está empenhada pela palavra dele. É eterna, é superior. Invista nela. Por fim, considerar a oferta como sendo para o próprio Deus. Essa aí é espetacular. Todo mundo em Êxodo 25:2. Essa dá vontade de dizer, eu não quero saber se você gosta de grifar ou não. Você vai grifar, mas não estou dizendo. Deu só vontade. Gente, isso é bonito demais. Não sei se você já percebeu isso. Olha aqui que espetáculo.
Êxodo 25 e 2. Vou ler o 1. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel, o assunto é lá na base do Monte Sinai, para levantar a oferta para o tabernáculo, como expliquei semana passada. Digam aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. Agora ficou pessoal. Agora o assunto não é mais causa, o assunto é uma pessoa. Me tragam uma oferta. De todo homem cujo coração mover para isso, dele, Moisés e Arão, vocês receberão a minha oferta. De novo, repetiu 2 vezes no versículo só. Aqui era Deus falando com o próprio Moisés, capítulo 25. Lembra da semana passada que eu disse que no capítulo 35 de Êxodo, Moisés se refere ao mesmo assunto, à mesma ocasião, agora com as palavras de Moisés. Pois vamos lá. Êxodo 35, versículo 5. Agora, Moisés relatando aquela experiência, ali era Deus falando pessoalmente, na primeira pessoa, eu, meu, minha oferta. Agora, quando Moisés vai explicar, será que ele vai se lembrar do detalhe? Êxodo 35 e 5. Moisés, 4, depois o 5. Moisés disse a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: separem do que vocês têm uma oferta ao Senhor. Moisés entendeu na essência o que Deus tinha dito a ele nessa questão. Não é façam uma oferta para o tabernáculo. Deve ter passagens que falam assim, claro, mas nesse contexto aqui, muito acima de ser para o tabernáculo, de ser para a causa do povo de Israel, para ajudar na liderança de Moisés, tudo isso é válido, mas não é o que importa. O que importa aqui é uma era uma oferta para o Senhor. O próprio Deus encarava essa oferta como algo pessoal, não sendo para Moisés, nem para o povo, nem para o tabernáculo, mas para ele mesmo. É interessante, fiquei pensando, a atitude de Deus bem poderia ser o quê? Eu pedi uma oferta para mim? Vocês sabem quem eu sou? Ninguém doa ao Deus do universo. Não preciso da doação de ninguém. 1 bilhão para mim é troco. Para dizer muito, porque na realidade não é nada, é zero. Não há essa matemática na mente de Deus, dinheiro em banco, equivalente a ouro, seja lá o que for a medida nada do dinheiro num país A, B ou C. Não é o assunto. Eu pedi oferta? Vocês estão loucos? Para mim? Seria apropriado isso? Seria. Você entenderia essa atitude de Deus? Eu creio sim. Eu estou pronto para entender. Lógico. Aliás, acho que seria mais lógico do que ele aceitar. Por que ele aceita? Resposta minha, pessoal. Para nos dar o privilégio. Num assunto já comentado. A resposta é esta, eu acho. Por magnanimidade, por grandeza. Apesar de ser Deus. Apesar de não precisar de coisa nenhuma de ninguém nunca. Apesar disto, eu vou aceitar. Para lhe dar o presente, o privilégio de fazer algo nesta vida extremamente nobre. Porque você mostra um coração
voltado para mim, e isso eu valorizo. Antes de terminar, eu quero lembrar que se dar naquele contexto significava dar pessoalmente para ele, e não só naquele contexto, mas podemos trazer facilmente para hoje, que é o que estou tentando fazer, trazendo todas essas coisas que aconteceram em séculos diferentes para o princípio ser aplicado hoje, mas o fato é que se dar, quer dizer, o fato de dar uma oferta significa dar pessoalmente para Deus. Recusar significa recusar pessoalmente para Deus. Aí fica mais pesado, quando a gente pensa pelo outro ângulo, né? É bom lembrar isso. Então, é uma grande responsabilidade sua, minha, de qualquer um ser humano, mas vamos falar com os crentes. Quando fecha o coração para algum tipo de oferta, de doação, que envolva diretamente o trabalho de Deus. Então, eu termino com uma pergunta. Pastor, essas passagens sobre as doações para os templos, o tabernáculo, depois o templo de Salomão, depois o templo lá da época de Esdras, a gente pode aplicar para a igreja hoje? Não é tão diferente uma coisa da outra? Claro que é diferente, mas também é claro que sim, podemos aplicar. Eu não vou detalhar aqui as diferenças entre o templo e a sede de uma igreja, mas o fato é que ambos são construções para viabilizar aspectos fundamentais da adoração a Deus, cada um na sua época. Falando de ofertas para coisas físicas. Falei muito de outro tipo de oferta que está incluído em tudo que eu estou dizendo, mas eu quis responder esta pergunta especificamente, em vez de você ficar pensando, mas ele está falando ali o tempo todo em templo. Aí agora, quando de repente fala numa oferta para a construção de uma parte da igreja ou da igreja e tal, mas templo, igreja, a aplicação pode ser tranquilamente feita, porque são formas de investir em coisas físicas para viabilizar a adoração a Deus dentro de cada época. É só isso. Então, no caso da igreja, claro, você sabe bem disso, permite a reunião física dos membros para a adoração, a comunhão dos membros, o congraçamento entre os membros, a pregação, a comunhão, etc. E, claro, a igreja é de Jesus Cristo. Então, qualquer coisa que envolve a igreja, envolve pessoalmente a Cristo. E eu falei só nesse aspecto aqui de templo e igreja, mas claro que eu aumento a abrangência disso para qualquer tipo de oferta. Qualquer área, mas envolve a igreja, agora não só no aspecto físico, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, que ele comprou com o próprio sangue. Então, mexeu com a igreja dele, é bom para a igreja dele, beneficia a igreja dele, está falando com ele, está tratando com ele diretamente. Na sua próxima oferta que você fizer, ou seja, para aspectos físicos ou para aspectos ministeriais, nunca pense nos seus pastores como beneficiados, o conselho de patrimônio, nem mesmo a igreja, coletivamente, embora ela vá ser beneficiada. E os pastores vão ficar felizes em ver andando a igreja que pastoreiam e tal. Claro, a igreja gosta de ver, é ótimo, tudo é maravilhoso, está tudo certo. Mas, antes disso tudinho, pense, Senhor, é para ti. Essa oferta não é por tijolos ali que eu vou doar, não, nem por reboco. Embora eu estou colocando aqui que é especificamente para 2.000 tijolos, e muitas vezes acontece isso em alguma doação, a pessoa especifica até o material, beleza, ajuda muito quem vai fazer e tal, ótimo. Mas, mesmo que seja o caso, aqui o calçamento, né? Acabamos de fazer um calçamento aqui,
Essas pedras aí estão aí por ofertas nossas, graças a Deus. Mas antes das pedras, o coração do Senhor Jesus Cristo. Esse merece que nós sejamos liberais, generosos com essas coisas, porque toca nele. Eu queria encerrar com uma leitura, depois não comento mais nada, porque tiraria a beleza do que está aqui. Após cada oferta, no caso de uma oferta coletiva, envolvendo um alvo específico, fica, deu, não deu, está faltando muito, cadê os líderes da campanha? E aí, como é que está? É natural essa expectativa. No tempo da campanha lá de Davi, havia essa mesma expectativa, certamente. E deu, não deu? Êxodo 36, 2 e 7. Davi não, Moisés, no caso do tabernáculo no deserto. Não no caso de Davi e Salomão, não. Então, Êxodo 36, no meio do deserto, no pé do Monte Sinai, levantando ofertas para a construção do tabernáculo. Já expliquei na semana passada. Aí nós vemos 36, 2 e 7. 36 e 2. Moisés chamou Bezalel, Aholiabe e todos os homens hábeis, em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, todos os homens cujo coração os impeliam a vir e fazer a obra. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário para fazê-la. E ainda, cada manhã, o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então, todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário deixaram o que faziam, vieram e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então Moisés ordenou e a ordem foi proclamada pelo arraial: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobrava. Vai chegar um dia e você ser proibido de trazer mais oferta? Pode ser. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de doar para a tua causa. Digo para a tua igreja, digo para a tua pessoa. Muito obrigado. Que nós tenhamos a sabedoria do alto para entender este privilégio, para nascer, brotar em nossos corações alegria, espontaneidade, gosto e o sentimento muito profundo de indignidade, de privilégio para fazer aquilo. Muito obrigado pela tua palavra que tanto nos orienta e nos ensina. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.